Graça e paz, minha amada irmã querida do Salmo 128. Graça e paz, meu amado irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor pela tua vida. Louvado seja o Senhor pela minha vida. E louvado seja o Senhor pela vida dos nossos familiares, porque pela fé nós cremos e declaramos que o Senhor já está transformando toda a nossa casa na família do Salmo 128. Ou seja, em pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor. Nós temos que crer, meu irmão e minha irmã, que o Senhor está trabalhando ao nosso favor, que o Espírito Santo de Deus está trabalhando ao nosso favor, porque essa luta não é nossa, meu irmão, essa luta é dele. Nós só temos que confiar no Senhor, nós só temos que todos os dias pedir ao Senhor que santifique a nossa vida. Nós temos que nos cuidar de termos uma vida santificada no Senhor. É pedir todos os dias, falar: Senhor, eu quero ser parecida contigo, eu quero ser transformada por ti, Espírito Santo. Eu quero ser, Senhor, isso que eu estou fazendo está te agradando? Se não está te agradando, Senhor, me transforma. Senhor, eu quero ter o seu caráter. Senhor, eu quero lidar com as minhas emoções da maneira como o Senhor lidou. Senhor, eu quero lidar com a ira da maneira como o Senhor lidou, que é irando, mas não pecando. A tua palavra fala: irai-vos, mas não pequeis, Eu quero, Senhor, aprender, Senhor, a conversar da maneira como o Senhor conversava, a ter os sentimentos que o Senhor tinha, Pai querido, a aprender a exortar as pessoas sem guardar mágoa no meu coração, aprender a perdoar sempre, Jesus. Eu quero ser parecida contigo, Jesus, porque é isso que me aproxima do Pai eterno, que deu a sua vida, Jesus, por mim. É isso. Eu quero que todos na minha casa tenham os olhos abertos para essa verdade, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu descobri essa verdade. Eu quero que todos na minha casa, todos na minha parentela, reconheçam isso, em nome do Senhor Jesus. Não adianta eu ficar pedindo para eles porta de emprego, saúde, prosperidade, se a grande riqueza é o Senhor Jesus. A grande riqueza é o Senhor. Meu irmão e minha irmã, e hoje nós vamos fazer uma reflexão, nós vamos meditar sobre algo na palavra do Senhor tremendo. Eu já tinha algo preparado que era para o finalzinho da vida de Davi, algo que estava preparado lá para a vida de Davi. O Senhor falou: não, volte aqui. Então nós vamos meditar hoje sobre o que está lá em 2 Samuel 15, que fala sobre a volta de Absalão, Você sabe que Absalão, ele matou o irmão dele, Aminon, né, que cometeu o estupro contra a irmã dele, Tamar. E aí, depois que Absalão matou esse irmão, ele fugiu, ele ficou exilado. E aí depois Joabe resolveu trazer esse Absalão de volta. E aí ele trouxe Absalão de volta. Só acontece que Davi não conversou com esse filho. Davi deixou ele afastado. Então ele ficou morando 2 anos em Jerusalém sem ver Davi. E Davi não conversava com ele. Então, lá no versículo, no capítulo 14, tá? No capítulo 14, a partir do versículo 32, Absalão respondeu, está escrito assim: eu mandei chamar você e quero que... Ele manda chamar Joabe, né? Para ter uma conversa. Ele fala assim: eu mandei chamar você, quero que você vá dizer ao rei Davi o seguinte: afinal de contas, por que foi que eu voltei de Gesur? Seria melhor eu ter ficado lá. E Absalão continuou: eu quero falar com o rei. Se sou culpado, que ele mande me matar. Por quê? Porque Davi estava dando um gelo em Absalão. Ou seja, ele evitava conversar com o filho. Tudo era questão dele ter conversado com o filho. Se ele tivesse conversado com o filho, se ele tivesse falado: filho, tudo isso que está acontecendo é culpa do meu pecado de adultério. O seu irmão me puxou naquele ímpeto, um ímpeto sexual. Filho, eu eduquei vocês mal. Filho, tudo isso está batendo sobre a nossa casa por causa do meu pecado. Filho, você devia ter perdoado o seu irmão. Filho, eu perdoo o seu irmão assim como eu perdoo você. Mas Davi não, Davi ficou omisso. E aquilo irritou Absalão. E ele se voltou contra o pai. Então Joabe foi conversar com o rei. Aí o rei mandou buscar Absalão. E este veio. Aí Absalão veio, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante dele. E o rei o beijou. Gente, se o rei
Se tudo não estava bem entre eles, por que aquele beijo? Essa é a reflexão. Por que o beijo? Se as coisas não estavam bem entre eles, por que o beijo? Por que o beijo? Minha irmã, meu irmão, infelizmente é isso que está acontecendo nas famílias. O que precisaria acontecer entre Davi e Absalão naquele momento não era um beijo. Porque se você continuar acompanhando a história ali, você vai ver que Absalão começou, minha irmã e meu irmão, uma revolta contra Davi. Ele colocou na mente dele que ele tinha que tomar o reino daquele pai que era omisso, daquele pai que não fazia nada, daquele pai que viu a filha ser violentada e não fez nada, que não tomou nenhuma atitude. Talvez ele pensava na cabeça dele, como que esse homem pode ser rei? Como esse homem pode continuar sendo rei, esse homem tão omisso? E aí ele se organizou para tirar o reino de Davi e foi ele que acabou perdendo a vida. E assim estão as famílias, engolindo os diálogos, dando beijo no lugar dos diálogos. Quantos casais estão aí que levantam, dão um beijo, dão um beijinho e não conversam? Quantos filhos que às vezes até dão bênção aos pais, mas não conversam, não falam o que estão acontecendo com eles, não abrem o coração. Davi e Absalão precisavam de um abrir o coração para o outro e não abrir o coração. Estão perdendo a oportunidade. As famílias estão sentando, estão comendo junto, mas não estão abrindo o coração um diante do outro. Então, marido não está conhecendo a sua esposa mais, marido não conhece a sua esposa, está diante dela todos os dias, beijam, se relacionam sexualmente, mas não se conhecem. A esposa não conhece o seu marido, porque não conversam, não existe diálogos entre eles. Os filhos não conhecem os pais, eles não conversam com os pais. Às vezes eles conversam com os coleguinhas da escola, mas não conversam com os pais. E isso não é de Deus, isso não vem do Senhor. Família precisa conversar, é chorando. Eu costumo ter uma coisa que eu gosto muito de falar, eu falo assim, é babando, é chorando, é gritando, mas a gente tem que falar. A gente tem que falar aquilo que a gente sente, a gente tem que colocar para fora. Jó dizia, se eu me calar, a minha dor não passa. A minha dor não passa. Mas eu falando, eu também não tenho muito proveito, mas é melhor falar. Tem que falar, tem que falar. Tem que conversar. Tem que conversar. A boca fala aquilo que está cheio o coração. Mas se você não falar, a gente não fica sabendo o que está no coração. Então tem que falar. Jesus nos ensinou a ir por secreto e abrir o nosso coração e falar com Ele tudo aquilo que está dentro de nós, seja de bom, seja de ruim. Porque o Senhor não vai nos julgar. Quando você fala com Ele, é um pedido de socorro que você está fazendo. Ele não vai te julgar. Pelo contrário, Ele vai te ajudar. Mas as pessoas, minha irmã, vai me julgar. O seu pai e sua mãe, eles podem sim, mas eles têm um amor. E eles têm que te socorrer. Eles têm que te socorrer. Porque é seu pai, é sua mãe. O Senhor já colocou neles o sangue, a lei do sangue. Minha irmã, não despreza a lei do sangue. Meu irmão, não despreza a lei do sangue. A lei do sangue, ela é muito forte. Ela é muito forte, muito maior, é algo muito maior, é algo que nós não entendemos. Então eles vão te compreender sim. A princípio pode ser que não, mas vão te compreender sim. Então você tem que falar da sua dor. Você tem que falar, minha irmã. E você tem que falar. Não é só com amigos, não é só com terapeutas. Você tem que falar com seu pai e com sua mãe. Maridos têm que falar da sua dor com a sua esposa. Você tem que falar, esposa, você tem que falar da sua dor com seu esposo. Mas ele é agressivo. Mas experimenta falar com ele da sua dor. Experimenta.
Abigail, ela tinha um marido que ele era um homem violento, um homem grosseiro. E ela, no momento em que ele estava bêbado, ela não falou com ele do problema que tinha acontecido na casa deles. Mas quando aquele problema passou, quando a pileque dele passou, ela conversou com ele o mal que ele estava trazendo para dentro da casa deles. E aquele homem, ao refletir sobre tudo aquilo, ele teve um mal súbito. A Bíblia fala que foi o próprio Deus que o matou. Mas aquele homem refletiu, ele foi refletir sobre tudo aquilo que ele estava trazendo sobre a casa dele. Sobre tudo aquilo, sobre todo o mal que aquela grosseria estava trazendo sobre a família dele. Sobre as tragédias que poderiam ter acontecido por causa da grosseria dele. Então nós temos que falar da nossa dor. Temos que falar, porque senão ela não vai passar nunca, nunca. Absalão não teve oportunidade de falar da dor dele com Davi. Da dor de Tamar com Davi. Tamar não teve oportunidade de falar com esse pai. Não teve. Isso foi trazendo naqueles filhos muita revolta dentro daquela família. Davi não teve oportunidade de falar com aqueles filhos, de pedir perdão com aqueles filhos. Quando o marido comete adultério, na verdade ele não comete um adultério só contra a esposa, ele comete contra todos os filhos. É por isso que a palavra de Deus fala que ele traz destruição contra a família. Ele traz destruição para a sua casa. Então tem que falar. As famílias têm que conversar. Nós temos que aprender a conversar com o Senhor, mas também temos que conversar entre famílias. Temos que aprender a conversar. O diálogo não pode se apartar da nossa casa. É chorando, é babando, às vezes até gritando, como eu costumo mesmo de dizer no meu jeito grosseiro de ser. Mas temos que falar. Temos que falar. Se a gente não falar, a nossa dor não vai passar nunca. Não vai passar nunca. Pelo contrário, vai ficar dentro da gente remoendo, cheio de mágoa. Existem muitas pessoas magoadas por aí, ressentidas por aí, infelizes porque não falaram. Depois que a criança é morta, depois que Absalão foi morto, Davi ficou chorando. Absalão, meu filho, Absalão. Aí não adianta mais. Aí não adianta mais chorar pelo filho perdido. Não adianta. Enquanto estamos vivos, é o tempo. É o tempo. Depois de morto não adianta mais. É seguir em frente. É seguir em frente. Amém? É se perdoar e seguir em frente. É se perdoar e seguir em frente. Porque o tempo de estabelecer diálogos é aqui. Diálogos com Deus e diálogos com os nossos semelhantes. Amém? Para que se estabeleça o perdão. Então vamos orar. Hoje é domingo. Nós vamos iniciar uma semana. E que seja uma semana de paz. Uma semana de alegria, uma semana de boas notícias. Amanhã, minha irmã e meu irmão, nós vamos começar o jejum de fortaleza, quebras de fortalezas. E o Senhor sabe quais são as fortalezas que vai ser quebradas amanhã pelo poder de oração. Eu espero que você esteja jejuando juntamente conosco, juntamente com esse ministério. Em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho querido, eu te louvo, meu Pai. Eu te louvo por todas essas vidas que estão me seguindo pelo relógio mundial de oração. Te louvo por todas essas vidas que estão aqui, com o nome enrolado nesse caderno, Pai querido. Eu te louvo, Senhor, por todas as irmãs que estão, Pai querido, como auxiliadoras desse relógio mundial de oração. Eu te louvo, Pai querido, por essas pessoas que vão fazer a cirurgia, Pai, no dia 5, e por essa irmã que vai fazer a cirurgia no dia 20. E te agradeço, Pai, porque pela fé eu creio que essa cirurgia vai correr tudo bem, Pai querido, querida. Eu te louvo, Pai querido, por essa semana que se inicia hoje, Pai querido. E te peço, Pai querido, que seja uma semana abençoada, uma semana de boas notícias, uma semana de vitórias, uma semana de portas abertas. Pai querido, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe todos os empresários que estão com o nome nessa lista de oração, Pai querido. E que eles venham se tornar pessoas prósperas e bem-sucedidas, Pai, para que eles possam ser investidores do Teu reino, Pai querido. Investidores do Teu reino, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus. A Tua palavra fala que, Pai querido, que nós teremos para emprestar e jamais pedir emprestado, Pai querido. Então tira toda a miséria da nossa vida, Pai. Todo espírito de miséria que seja derrotado em nome do Senhor Jesus. Pai querido, dê ordem aos Teus anjos para guardar a nossa família, a nossa frente e a nossa direita, a nossa retaguarda.
Pai querido, em nome do Senhor Jesus, a nossa entrada e a nossa saída de todos os nossos lugares. Guarde as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Espírito Santo, muda a índole deles, Pai querido, muda o pensamento deles, que os pensamentos deles sejam bons o tempo todo, Senhor. Tira deles, Senhor, todo espírito de rebelião, todo espírito de revolta, de rebelião que habitou em Absalão. Tira deles. A gente sabe, Pai querido, muito bem que quando um filho se revolta contra os pais, é porque ele discorda da autoridade daqueles pais. É porque ele está discordando da autoridade daqueles pais. Quando o filho está rebelde, é porque ele discorda da autoridade daqueles pais. Então, em nome do Senhor Jesus, tira todo espírito de rebelião dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, estabelece a paz entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre filhos e pais, entre mulheres e maridos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, tira toda discórdia dos nossos lares, Espírito Santo, todo espírito de discórdia dos nossos lares, tira toda discórdia que habita no nosso peito, no nosso coração, na nossa alma, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda a chegar ao perdão, Senhor, ao perdão. O Senhor nos ensinou o perdão o tempo todo, Senhor. O tempo todo o Senhor nos ensinou o perdão. Então, tende misericórdia de nós, Jesus. Abençoe todos os homens da nossa família. Santifique todos eles, Pai, do mais velho ao menor. Em nome do Senhor Jesus. Tira deles todo espírito de rebelião, todo espírito de impureza, Pai querido, todo espírito de violência, Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas abençoe também todas as mulheres da nossa família, a começar de mim. Tira de nós todo espírito de violência, todo espírito de impureza, todo espírito de sensualidade, em nome do Senhor Jesus. Abençoe Jerusalém, Pai, envie para lá todos os dias miríades de anjos para cercar toda Jerusalém, Pai, em nome do Senhor Jesus, e converter muitos judeus ao Senhor, Pai querido. Que teu Espírito Santo grite pelos quatro cantos daquela cidade que Yeshua é o Messias esperado, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe os políticos desse país, Pai querido, com toda sorte de bênção, para que eles tenham sabedoria para governar, Pai, em nome do Senhor Jesus, e cuidar das causas necessárias, Pai, das causas que são necessárias, principalmente da causa do pobre, do necessitado. Abençoe os meus irmãos que estão como estrangeiros lá fora, Pai, lá fora. Abençoa eles, Pai querido, não deixe faltar. As minhas irmãs que estão na Itália estão precisando de moradia, Pai. Abençoe essa minha irmã querida, Pai, que está precisando de moradia. Tenha misericórdia, Pai. Essa casa já está preparada para ela. Abre portas dessa casa, Pai. Todo demônio que está retendo essa casa, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Que eu sei que essa casa já está preparada para ela, em nome do Senhor Jesus, Pai. E eu oferecerei votos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia, Pai. Abençoe minhas irmãs que estão como estrangeiras nos Estados Unidos. Abre portas para ela de sustento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Para essa moça que está desempregada, Pai, em nome do Senhor Jesus. A Tua palavra fala: não maltrateis os estrangeiros, Pai, não deixe eles serem maltratados. Que a bênção dos Salmos 23 se cumpra na vida deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o bom pastor, Pai, e nada há de faltar para eles, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, os aniversariantes de hoje. Hoje é dia 30 de abril. Atessúria nenishi, etessúria nenikissari de anóceres, de miquessari de anáceres, de quessari de anáceres, de miquessari de anáceres. Que eles recebam presentes especiais do Senhor, Pai. Presentes especiais, dons, Pai, dons proféticos, em nome do Senhor Jesus. Paizinho querido, hoje é aniversário da minha sobrinha Julinha, Pai querido. Abençoe. Ela é tão pequitinha, Pai querido, mas já é uma bênção na nossa vida, Pai querido. Abençoe ela. Abençoe com saúde, com paz, Pai, que essa sinceridade que o Senhor colocou nela, Pai, seja agradável ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ela é uma bênção nas nossas vidas, Pai querido, e que ela cresça para ser a mulher do Salmo 128, Pai querido. Que assim seja, como eu sempre tenho abençoado a vida da Julinha, Pai. Que assim seja, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe, Senhor, nos abençoe, Pai, que é uma semana de bênção, que seja uma semana abençoada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe os nossos pastores, os nossos líderes, Pai, em nome do Senhor Jesus, com toda unção, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos da unção deles, Pai. Abençoe os ministérios de intercessão, Pai querido, que já existem, em nome do Senhor Jesus. Abençoe esse ministério, Pai. Abençoe esse líder
líder que pede oração todas as semanas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fortalece, Pai, todos os ministérios de intercessão que existem. Em nome do Senhor Jesus. E nos dai a tua paz. Abençoe essas irmãs que vão fazer essa cirurgia, porque eu sei, Pai, mais uma vez eu te peço, que vai correr tudo bem para a tua paz. E abençoe essa minha amiga que está ali em estabelecimento, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que as altas médicas dela venham para glorificar o teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. E que nós possamos ser curados pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha fazer a obra dele do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, agindo nas nossas veias, nas nossas artérias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, minha irmã. Guarde toda a sua casa, toda a sua família e transforme na família do Salmo 128 e tire todo espírito de rebelião da tua casa, da tua vida, da tua família, da tua parentela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijo, fique com Deus.